Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula da nossa Jornada da Boa Confissão. Eu espero que você tenha aproveitado muito bem a primeira aula e a segunda aula, onde eu falei pontos essenciais muito importantes para nós aprendermos a fazer uma boa confissão. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu vou ensinar o passo a passo, exatamente. Você vai sair daqui desta aula de hoje sabendo o passo a passo para fazer uma boa confissão. Eu vou tentar fazer aqui um exercício prático com você. Eu sei que não é muito fácil, mas nós vamos tentar fazer um exercício prático com você. Mas antes, talvez você tenha caído aqui de paraquedas, eu queria só fazer uma breve revisão de alguns pontos essenciais que eu falei nas últimas aulas. Primeiro, eu contei para você, e eu acho que isso é muito interessante, muito importante, eu contei para você por que eu faço isso. Talvez você se pergunte, padre, por que o senhor está gastando tanto tempo, tanto trabalho, tanto investimento para fazer isto, para dedicar esse tempo a fazer essa jornada, todos esses vídeos que nós temos no YouTube, já são dezenas de publicações no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, exatamente sobre pecado, sobre confissão. Por quê? A razão é muito simples. A razão é porque um dia eu já estive do seu lado, eu já estive desse lado aí. Em que sentido? Um dia eu, aquele Leonardo jovem, já teve muita dificuldade de confessar. As minhas dificuldades, elas não se resumiam somente à vergonha. Embora que isso seja bastante comum, é bastante normal que a gente sinta vergonha em confessar, mas eu tinha algumas dificuldades que acredito que poderiam ser sanadas, poderiam ser superadas e não foram. Não no tempo que eu quis, Eu esperei muitos anos para poder sanar essas dificuldades. A primeira delas era a dificuldade de achar um sacerdote que me compreendesse. A segunda dificuldade não era só a vergonha de confessar, mas eu também sentia, talvez você sinta, o medo de confessar errado. Por exemplo, será que eu disse tudo? Será que o padre entendeu o que eu falei? Então eu tinha esse medo. Não expliquei direito. Eu me lembro como hoje, muitas vezes eu saía da confissão e ficava pensando, eu escondi, porque eu achava que eu tinha que descer em muitos detalhes, que eu tinha que explicar e repetir muitas vezes, e que eu não tinha certeza que o padre tinha me compreendido. Talvez porque ele não tivesse passado uma penitência muito grande, como eu achava que ele deveria passar, não tivesse feito perguntas ou não tivesse esboçado nenhuma reação. A cara dele não era de espanto, nem de medo, não tinha chorado. Então eu tinha um pouco essas preocupações. Então, esse medo de não fazer a confissão bem feita, ficava aquela pontinha de dúvida. Tá, mas se eu não fiz a confissão bem feita, será que Deus me perdoou? É uma dúvida um pouco angustiante, para não dizer muito angustiante, principalmente se você considerar que se a sua confissão for inválida, nenhum dos seus pecados são perdoados e vira uma bola de neve, uma reação em cascata. Então, por isso que, e essa foi uma das minhas motivações, acho que Deus se utilizou dessa minha dificuldade, desse meu amor pela confissão, também para me chamar ao sacerdócio. Claro que eu não fui para ser padre só para atender confissão, mas eu sempre me apaixonei muito por esse ministério. Estudei muito isso no seminário, fiz especialização em Roma sobre sacramentos e meu trabalho final de mestrado foi sobre o sacramento da penitência, que é o sacramento, um dos nomes da confissão, Sacramento da penitência. E desde então, isso já fazem vários anos, tenho me dedicado, seja a atender confissão, desde padre jovem, atendi já, só Deus sabe quantas milhares de pessoas, quantas confissões eu devo ter atendido, 20 mil, não sei. Eu me lembro que eu conheci um padre idoso quando eu era jovem, e ele sempre que ia para a missa, no domingo, muitas vezes ali em pé, antes da missa, ele era muito bonzinho, uma pessoa muito caridosa, e eu pedia, padre, por favor, me escute rapidinho, aquelas confissões rapidinhas, E às vezes ele me atendia antes da confissão. Esse padre já faleceu, isso era quando eu era seminarista. Uma vez ele disse, num sermão na missa, eu devo ter atendido, ele tinha 50 anos de padre, eu devo ter atendido já 1 milhão de confissões. E aquilo ali me inspirava, Eu era um jovem seminarista, aspirante ao sacerdócio, e ficava olhando para aquele padre mais idoso, piedoso, muito fiel à doutrina da igreja, dizendo que já havia atendido cerca de 1 milhão de pessoas. É fantástico pensar que eu posso não, certamente, abrir as portas do céu 1 milhão de vezes. Sim, porque cada confissão são reabertas as portas do céu para o pecador arrependido, porque
com o pecado, as portas foram fechadas. Com o pecado, ele rejeita a graça de Deus. Nós rejeitamos a graça de Deus. Deixamos de estar no caminho da salvação. E quando você vai confessar, as portas do reino dos céus são reabertas. É o poder das chaves. É uma das formas de realizar o poder das chaves que Jesus confiou de modo supremo, né, a Pedro, que é o Papa, mas também a toda a sua igreja, através dos sacramentos. Porém, eu vou dizer aqui uma coisa um pouco, talvez, estranha para você. Não adianta eu atender centenas de milhares de pessoas na confissão e essas centenas de milhares de pessoas não confessarem bem. Uma confissão mal feita, ela pode ser inútil ou até mesmo prejudicial à salvação da nossa alma. Nosso Senhor Jesus já revelou isso a alguns santos. Agora, eu sou sempre um pouco... não tenho memória muito boa para dizer qual santo falou isso, mas a verdade é que confissões mal feitas prejudicam a nossa caminhada espiritual. Por quê? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque elas podem endurecer o nosso coração. Elas podem nos dar a falsa ilusão de que nós estamos progredindo, ou então mesmo nos dar um desânimo. Porque eu confesso mal, eu não progrido, e aí eu me convenço de que não vale a pena confessar. Não sei se já aconteceu isso com você, mas quando eu não confesso bem, quando eu não confesso exatamente com todas aquelas partes que eu já ensinei, eu vou repetir aqui um pouco para você. Na aula de hoje nós vamos aprofundar, nós vamos fazer nossa confissão simulada aqui, né? Eu vou tentar fazer isso aqui com vocês, mas vai dar certo. Nós podemos ter esta falsa ideia de que eu estou cumprindo com as minhas obrigações, está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem. Não está tudo bem, seja porque eu posso estar fazendo confissões inválidas e pior, se eu sou consciente disso, torna-se uma confissão sacrílega. Essa palavra é pesada, mas é verdade. O sacrilégio é quando eu profano, ofendo, quase que, eu posso dizer, estrago uma coisa sagrada. Não só um objeto sagrado, como por exemplo um cálice, uma patena, uma âmbula, né, um paramento litúrgico, mas o sacramento mais ainda. O sacramento é mais sagrado do que o cálice. O sangue de Cristo que está no cálice é mais sagrado do que o cálice. A hóstia que está na patena é mais sagrada do que a patena. Então, nós perdemos essa noção de sacralidade, de respeito com as coisas santas. Então, se eu conscientemente não me aprofundo, não busco fazer uma boa confissão, conscientemente faço confissões mal feitas, não tenho essa diligência em aprender, não tenho essa atenção em fazer bem essas confissões, eu posso, inclusive, estar fazendo confissões sacrílegas, porque eu estou usando mal uma coisa muito sagrada, que é um sacramento. Vou dar um exemplo. Quando você esconde um pecado grave, se você propositalmente, por vergonha ou por qualquer outro motivo, você esconde um pecado grave na confissão, não só a confissão não é válida, como torna-se também sacrílega. Você está ofendendo gravemente a Deus, porque você está profanando um sacramento. Deu para entender isso? Então, como eu estava dizendo, já nesses 20 anos de sacerdócio, tive a alegria de atender, quem sabe, nunca fiz essas contas, mas talvez 15, 20 mil pessoas já em confissão. Talvez, uma vez eu fiz as contas, eu atendo cerca de 1.000 pessoas por ano em confissão. E o mais importante não é atender muita gente, não é escutar muita gente, não é matar, né, como a gente diz aqui na gíria sacerdotal, derrubar uma fila inteira de confissão, né, ficar lá até acabar todo mundo, né? E a gente tem esse propósito, eu pelo menos tenho esse propósito. Eu sinto para atender confissão, eu fico até a última pessoa. A não ser que eu tenha uma missa que eu tenho que celebrar urgente agora, ou então tem um avião que eu vou pegar, mas se não, quando eu sento, eu vou matar a fila toda, né? Mas não adianta matar a fila toda, né? No sentido de atender todas as confissões, escutar todos os penitentes, dar absolvição a dezenas de pessoas, mas algumas dessas confissões não serem bem feitas. Algumas dessas confissões serem extremamente mal feitas. E talvez isso dói no nosso coração imaginar que algumas dessas confissões possam ter sido até inválidas. Não da nossa parte, né? Porque a gente fez direitinho, mas da parte do fiel. E eu não tenho como saber, porque isso depende do interior do coração dele. Isso depende da consciência dele, isso depende da intenção dele. Como é que eu vou saber se você está ou não está arrependido? Como é que eu vou saber se você tem o verdadeiro arrependimento e não um arrependimento simplesmente humano? Como é que eu vou saber que você não está escondendo um pecado? Entendeu? Então não tenho como saber. Talvez Santo Curadares, sim, Deus deu esse dom a ele. Santo Padre Pio, sim, Deus deu esse dom a ele. Mas
todos nós sacerdotes, né, a grande maioria que não somos grandes santos, nós não temos esse dom, nós não podemos saber. Então isso dói no nosso coração. E foi de um modo muito despretensioso que, alguns anos atrás, para ser mais preciso, na quaresma de 2017, eu comecei esse trabalho no YouTube. Comecei esse trabalho com vídeos, né? Comecei esse trabalho de evangelização nas redes sociais. Vou confessar a você aqui uma coisa que eu nunca disse, eu acho que nem minha equipe sabe disso, né? Eu não queria fazer isso porque eu achava bastante inútil, confesso, né? Humildemente eu confesso, eu achava que isso era bastante inútil, né? Que ninguém ia querer me ver, nem me escutar, quem sou eu? Não sei pregar, não sei falar, não sei fazer vídeo, não sei editar, não sei fazer essas coisas. Mas eu senti um apelo interior para isso, ajudado por alguns amigos que também me motivavam. Não, padre, a gente gosta do seu sermão, a gente gosta da sua homilia, grava pelo menos uma homilia, né? Faz alguma coisa, né? Então eu fui um pouco com o meu celular aqui na mão, falando, né? E foi assim que começou. E na medida que eu fui falando, preste atenção porque essa história é interessante, na medida que eu fui falando, fui fazendo meditação sobre santidade, sobre pecado, sobre conversão. Então, vocês mesmos, né, não sei quem está aqui desde aquela época, começaram a me fazer perguntas sobre o pecado mortal, sobre o pecado venial, sobre confissão. Eu começava a responder estas perguntas, em primeiro lugar, porque, como eu disse antes, era um assunto que eu sou apaixonado, né? Fiz mestrado em Roma sobre isso. Então, eu gosto muito disso. E eu comecei a responder, e quanto mais eu respondia, mais as pessoas tinham dúvidas e mais aprofundavam e mais queriam que eu falasse mais e mais sobre isso. Então, foi assim que nasceu esse apostolado, né, o canal do Padre Leonardo, sem nenhuma pretensão de ser grande, nenhuma pretensão de atingir muita gente, mas Deus assim o quis. E eu falo sinceramente, isso é uma obra de Deus. E se eu não visse os testemunhos que eu vejo, eu já teria desistido, já teria desanimado, talvez já tivesse dado por encerrada a minha missão. Mas eu vejo tantos testemunhos, mas tantos que eu não consigo nem sequer catalogar, não consigo nem sequer guardar. E cada pessoa que diz para mim, padre, o seu curso mudou minha vida, a sua jornada fez com que eu confessasse melhor. Eu vejo coisas lindas, né? Por exemplo, padre, fazia 30 anos que eu não confessava, eu voltei a confessar assistindo seus vídeos. Gente, isso é maravilhoso. Isso é realmente algo impressionante, algo que realmente nos motiva. Então, foi por isso que eu decidi continuar e vou continuar e não vou parar. E é por isso que eu quis fazer essa jornada que eu nunca tinha feito antes. Eu nunca tinha feito uma jornada com essas 3 aulas assim, mais profundas sobre a confissão, dando passo a passo para poder ajudar a todos. Por isso que eu insisti, inscrevam-se, venham. Eu quero que muita gente esteja aqui, porque eu tenho certeza absoluta, sem falsa humildade, que eu estou ajudando muita gente. E até se você se sente ajudado, eu peço que você coloque aqui nos comentários se você é uma dessas pessoas que eu ajudei, se você sente valor naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou ensinando. Agora eu vou falar para você quais são os 5 pontos essenciais para uma confissão bem feita. Quais são as 5 coisas que devem existir para que a confissão seja bem feita? Vamos lá. Primeira coisa, exame de consciência. Padre, eu quero examinar a consciência. É olhar para dentro de si e ver onde foi que você ofendeu a Deus. Claro que existe uma técnica, existem algumas dicas que ajudam a fazer este exame de consciência, mas isso deve ser uma coisa bastante natural. Até uma criança, para fazer a primeira comunhão, ela deve saber fazer um exame de consciência. E talvez você faça e nem sabe, né? Porque cada vez que a nossa consciência apita, nos acusa, ela acende o sinalzinho amarelo, vermelho, nós percebemos que ofendemos a Deus. A segunda coisa é a dor por ter ofendido a Deus. E essa dor, por ter ofendido a Deus, ela tem algumas características muito importantes. Nós já falamos na aula passada, na aula 2. Você pode assistir de novo, porque é muito importante. Eu desci bem devagarzinho, nesses pontos, que são 4 pontos da dor pelo pecado. Eu quero já deixar aqui bem claro, essa dor, ela não é emotiva. Tem pessoas que são emotivas, pessoas que choram, que se sentem angustiadas, que se sentem tristes, mas essa dor não é emotiva, tá bom? Então a dor, ela é interna, sobrenatural, suma e universal. Lembraram? Então interna por quê? Porque não é da boca para fora. Não é somente você falar que estar arrependido. Tem que partir do coração. Eu falar desculpe e isso não partir do meu coração,
não é verdadeiro arrependimento, não é verdade? Alguém que lhe ofende e diz desculpe, mas não é falsidade, né? É só da boca para fora, você não se sente realmente que deve desculpar aquela pessoa. Muito mais Deus, que conhece o nosso coração. A dor tem que ser interna, a dor tem que ser suma, eu expliquei muito, então ela tem que ser uma dor que supere na nossa razão, não na nossa emoção, supere qualquer outro mal do mundo, então reconheça que o pecado é pior do que qualquer outro mal do mundo. Tem que ser sobrenatural, então não pode ser um arrependimento meramente humano, por razões humanas, mas por razões sobrenaturais, ou seja, que partem da fé, o amor a Deus ou até mesmo o medo dos castigos divinos, mas é sobrenatural e ela é universal, porque eu não posso me arrepender de alguns pecados e outros não. Eu tenho que me arrepender de todos os pecados. Então, para uma boa confissão, repito, primeira coisa, o exame de consciência. Segunda coisa, eu ver qual é a dor pelo meu pecado. Então, essa dor é verdadeira? É uma dor sobrenatural? É uma dor interna, suma e universal? Ok? Terceiro ponto, né, para uma boa confissão, é o propósito. Também falei muito na aula anterior sobre o propósito. Então, tenho que me propor a não mais cometer aquele pecado. Eu não posso confessar já pensando em pecar de novo. Então isso não seria não só ilícito, né, uma coisa errada, mas seria também profanar o sacramento. Seria fazer uma confissão nula e sacrílega, se eu não tenho o propósito de não voltar a pecar. Claro que isso precisa ser muito aprofundado, precisa ser muito bem entendido, para que a gente não caia em escrúpulos, para que a gente não fique meio assim angustiado, achando que não tem o propósito. Normalmente, sim, nós temos o propósito. Quarta coisa é a acusação. Que é a acusação? E eu bati muito nessa tecla na primeira, na segunda aula também, que a confissão, ela não é algumas coisas, que às vezes a gente confunde. Por isso essa palavra acusação nos parece um pouco estranha. Então vamos lá, quem lembra, quem viu as outras aulas? Confissão não é um bate-papo, a confissão não é um desabafo e a confissão não é uma sessão terapêutica. Não é um encontro com um psicólogo. A confissão, na verdade, é um tribunal, onde eu vou acusar-me ou declarar-me culpado. Estou diante do juiz, que é Deus. Ali o padre representa Deus, né? Representa Deus, sim, é verdade. Ele deve ter essa postura de juiz, essa postura sagrada, né? É um ministro sagrado exercendo uma função sagrada, como representante divino, está ali para lhe dar não a prisão, não a condenação, porque não foi para isso que Jesus veio. Ele está ali para lhe dar a absolvição, o perdão. E ele vai lhe dar na medida que você acusar os seus pecados. Então, a sua acusação dos pecados, ela também tem que ter algumas características. Ela tem que ser, em primeiro lugar, íntegra. O que é que significa que ela é íntegra? Significa que você não pode esconder os seus pecados. E, principalmente, você não pode esconder os pecados mortais. Nem pode, por exemplo, omitir pecados que ficaram muito atrás e você nunca confessou. Uma vez, uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu recebo centenas, milhares de perguntas. Tem gente que fica com raiva porque eu não respondo no privado, porque não compreende, né? Eu recebo por dia centenas de perguntas, né, de intervenções no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, não tem como eu responder todo mundo. Mas algumas eu olho, né, e algumas eu consigo ler e consigo responder. Mas uma vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta que eu achei muito interessante. Ô padre, muitos anos atrás cometi X pecado. Pecado, ela disse qual era o pecado. E era um pecado grave. Mas faz tanto tempo, eu me arrependi muito, nunca mais eu fiz isso, eu deixei pra lá. Eu preciso confessar? Olha que interessante essa pergunta da pessoa. Ela acha que porque ela já deixou de fazer, foi um erro que ela cometeu 10, 15 anos atrás, ela foi só uma vez, nunca mais ela fez, ela até ficou muito triste na época, se arrependeu muito, mas nunca confessou. Então, como aquilo não incomoda mais ela, mas ela não se esqueceu, não incomoda mais, ela acha que não precisa confessar. Ou seja, a pessoa tem um pensamento sem querer, um pouco protestante, achando que a coisa se realiza no nosso psicológico, na nossa imaginação, na nossa mente. E não é assim. A graça de Deus não se realiza de acordo com o nosso pensamento, imaginação, não depende das nossas emoções e sentimentos. A graça de Deus, ela nos vem de Deus através dos sacramentos. Ela é objetiva e não subjetiva, não depende dos meus sentimentos e pensamentos. Ela é concreta, ela é real. Por isso que Jesus criou os sacramentos, para que a gente não tivesse dúvida, para que a gente não tivesse dependência da nossa subjetividade. Então os sacramentos são bem concretos. É a água que cai na cabeça, no corpinho lá da criança.
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é Eucaristia, isto é o meu corpo, ali é Jesus. Não é se eu acreditar bem muito, ali vira o corpo de Cristo. Se eu não acreditar, ali é só um biscoito. Pelo amor de Deus, ali é o corpo de Cristo, acredita ou não. Né? E assim por diante. E olha, e o perdão poderia ser algo que iria nos angustiar muito, porque tem pessoas que não se perdoam, ou pessoas que têm dificuldade de superar algumas coisas. No entanto, a confissão torna objetivo o perdão de Deus. Entendeu? Eu não posso omitir um pecado. Então a confissão, a acusação, é isso que nós estamos falando, ela deve ser íntegra. Eu devo confessar tudo o que eu nunca confessei. Atenção, dos pecados mortais. E por isso é importante a gente saber a distinção entre pecado mortal e venial. Eu falei também sobre isso na aula passada, né? Falamos um pouco sobre isso. Aliás, acho que falamos bastante sobre pecado mortal e venial. Entendeu? Os pecados veniais, não, porque nós não somos obrigados a confessar os pecados veniais ao sacerdote. Nós somos obrigados a pedir perdão a Deus, mas não a confessá-los, porque não necessitam da força sacramental para serem perdoados. Ô padre, mas por que a gente tem que confessar com frequência? Assuntos para depois, vamos lá. Então a confissão tem que ser íntegra, a acusação tem que ser íntegra, eu não posso esconder. Outra coisa, ela deve considerar o número dos pecados. Quantas vezes eu pequei contra a castidade da última confissão bem feita até agora? Entendeu? Um exemplo. Tenho que confessar o número, por quê? Porque cada vez que eu pequei, eu ofendi a Deus. Então não é botar tudo no balaio e dizer, pequei contra a castidade. Primeiro que essa confissão está genérica demais. Ela deve ser específica. Não pode ser genérica. Pequei contra a castidade inclui, inclusive, o estupro. Acredito que você não fez isso, né? Inclui o mau pensamento, inclui a fornicação, inclui o adultério. Então qual pecado contra a castidade você cometeu? Porque existem pesos diferentes. Você quer comparar o adultério a um mau pensamento? Não, né? A fornicação a um mau olhar. Não. Então existem gradações. Então é por isso que você precisa dizer o pecado de forma específica. Não precisa descer em detalhes. E aqui eu bato muito nessa tecla que eu acho muito interessante, porque é fácil de você entender. Você vai dizer o que fez, anote aí, né, no seu caderninho. Acredito que você está com o caderno aí anotando a aula. Você vai dizer o que você fez, mas não precisa dizer como fez. Aliás, não deve dizer como fez. Não precisa, não é necessário. Você precisa falar, então além de ser íntegra, além de ser específica, você também precisa, na acusação, falar os agravantes. Padre, o que são os agravantes? São aquelas circunstâncias, e aí sim você vai falar algumas circunstâncias, que tornam o pecado mais grave, que tornam um pecado venial em mortal, ou que tornam um pecado duplo, duplica ou triplica o pecado. Vamos pensar aqui, por exemplo, no roubo. Então o roubo pode ser, e olha como é interessante para você entender isso, o roubo, que é um dos mandamentos da lei de Deus, ele pode ser um pecado leve, expliquei isso já, ele pode ser um pecado grave, mais propenso a ser um pecado grave, né, mais normal que seja um pecado grave, mas ele pode ser leve, e ele pode também ter agravantes, ou seja, ele pode ser mais grave ainda. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Se você rouba um objeto insignificante aqui da minha casa, da casa do seu vizinho, sei lá, leva um copo, né, leva uma latinha, sei lá o quê, aquilo é pecado? Sim. Você levou um cadeado, levou uma caixa de fósforo, é pecado? Claro que é. Não é seu, você roubou, é roubo, é pecado. Levou 50 centavos, é pecado, é roubo. Então é pecado, mas não é um pecado grave. Você não vai para o inferno porque roubou 50 centavos. Certamente vai para o purgatório. Para o inferno, não. Mas, se você roubar algo grande, algo que vai ofender muito a honra, a dignidade, ou vai prejudicar a outra pessoa gravemente, então é um pecado mortal. Se você levar a minha câmera, que é caríssima, gastei muitos milhares de reais por ela, para que tenha uma imagem boa para você, se você levar a minha câmera caríssima, vai ser grave, né? Se você levar, sei lá, os meus equipamentos de edição, meus equipamentos de filmagem, que são muito caros, investir muito dinheiro nisso, é pecado grave, entendeu? Mas, padre, como é que pode ser mais grave ainda do que isso? Se você tirar, por exemplo, o cálice da igreja, que além de ser um objeto caro, é um objeto sagrado. Você precisa dizer ao padre, nesse caso, o agravante. Padre, eu roubei o cálice da igreja. Roubei um cálice, porque aí são dois pecados juntos, dois pecados mortais. O pecado do roubo, que é mortal, porque é um objeto de importância e que ofende gravemente aquele que o possui, e o sacrilégio, que
que é uma ofensa grave a Deus. Você profanou um objeto sagrado, é um sacrilégio. Então são 2 pecados mortais juntos, entendeu? Então, o agravante é aquela circunstância que torna um pecado venial imortal ou um pecado que já é mortal mais grave ainda. E aqui eu poderia passar muito tempo citando muitas coisas sobre cada um dos 10 mandamentos. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, não tem tempo, senão ficaremos aqui o dia inteiro, não é possível. Né? Mas eu queria que você entendesse o conceito, porque você entendendo o conceito, você vai conseguir você mesmo aplicar em cada uma das circunstâncias do seu exame de consciência, né? Da sua acusação dos seus pecados. A última coisa que você deve fazer, a quinta coisa que você deve fazer para que a sua confissão seja bem feita é a penitência, ou satisfação. A penitência ela é tão importante, bom, na história do sacramento da penitência, né, eu poderia falar muito sobre isso, mas aqui não haverá tempo. Inclusive foi o primeiro nome do sacramento. Hoje nós temos costume de chamar esse sacramento de confissão, mas o primeiro nome do sacramento foi penitência. Inclusive é o nome da minha tese de mestrado, né, penitência. Então eu falo sobre cada um dos aspectos da penitência. São 3 capítulos. O que eu quero dizer é que a penitência não é uma formalidade que você pode simplesmente não fazer. Padre, e eu já sei a pergunta que você está fazendo agora, quer dizer que se não tiver penitência, a confissão é inválida? Quer dizer que o meu padre nunca deu a penitência? Eu já sei as perguntas todas que vocês fazem e eu vou tentar responder aqui brevemente. Não torna a confissão inválida. E o que é que eu faço se o padre não me passar a penitência? Peça. No final da confissão, o padre lhe deu a absolvição, esqueceu a penitência, ou ele não tem o costume, peça. Padre, qual é a minha penitência? E o padre vai mandar você fazer alguma coisa simples. Não precisa ele mandar você rezar o rosário de joelho em cima do caroço de milho. Ele vai mandar você beijar o crucifixo, por exemplo. Eu achei interessante uma pergunta que me fizeram lá, aqui na semana, na Jornada da Boa Confissão. Nós tivemos dezenas, milhares, né, bom, não sei dizer quantas, né, perguntas, seja na comunidade do Facebook, aqui também nos comentários do YouTube. Mas uma pessoa perguntou uma coisa interessante. Ela falou assim: padre, o padre, ele me deu como penitência ir lá no sacrário rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí, a minha confissão foi válida? E eu fiquei assim olhando, não entendi essa pergunta, acho esquisita essa pergunta. E aí que eu fui raciocinar e entendi o que a pessoa quis dizer. Ela achou que ir diante do sacrário, se ajoelhar, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, não era penitência. Não é bem assim. Então, qualquer coisa que o padre mandar você fazer, obedeça. A obediência é a penitência. A obediência é a penitência. Peça que seja uma coisa, claro, concreta. Às vezes o padre diz, viva bem, né? Então, uma coisa assim, tá bom. Se ele passar isso, enfim, paciência, você vai tentar viver bem, né? Mas peça, padre, posso rezar alguma coisa, um salmo, algum Pai Nosso, alguma coisa, entendeu? Mas se o padre, por algum motivo, não der, não quiser dar, tiver esquecido, você não perguntou, não tem problema. O que é que você deve fazer? Você deve fazer uma penitência você mesmo, correspondente à confissão que você fez. Se você acha que é rezar um terço, que é rezar um mistério do terço, que é rezar 3 Pai Nossos de joelhos, faça uma penitência correspondente à confissão que você fez. Entendido? Então, para a gente terminar aqui, quais são as 5 partes essenciais para uma boa confissão? Qual é? Vamos lá. Exame de consciência, dor pelos pecados, propósito de não pecar mais, a acusação dos pecados, que deve ser feito de forma correta, e a penitência. Então, fazendo bem essas 5 coisas, vocês vão fazer uma boa confissão. Vamos fazer aqui um exercício prático, tá bom? Vamos lá. Então, prometi a vocês que a gente ia fazer uma mini simulação aqui de confissão, né? Então vamos usar um pouquinho aqui a imaginação, não vai ter ninguém aqui confessando comigo para fazer essa simulação, mas vamos lá. Você chega para o sacerdote, né? Na grande maioria hoje em dia das igrejas não existe mais o confessionário, né? Apenas nas igrejas tradicionais, como a minha, mas não importa, confissão, não importa o local. Né? A igreja permite que seja feito fora do confessionário, contanto que seja num local digno. Enfim, e em caso de urgência, em qualquer lugar. Eu disse para vocês na primeira aula que eu já confessei no ônibus. Já atendi confissão no ônibus. Já atendi confissão na praça. Eu já atendi confissão, pasmem, no shopping center. Isso mesmo. Não existe lugar para salvar a alma. Se está precisando, é aqui e agora. Vamos lá, tem coragem? Confessa. Eu tenho coragem. Eu ando de batina em todo lugar. Então, em todo lugar eu posso ser sinal de Deus, né? Então, vamos lá.
Então a pessoa chega, você chega para confessar e você vai dizer esta frase para o padre. Padre, sua bênção, porque pequei. Então o padre vai fazer o sinal da cruz, vai dar a bênção, né? Tem uma formulazinha que ele pode falar ou não, ou só dizer Deus te abençoe. E aí, não se esqueça, você vai falar a seguinte frase. Padre, a minha última confissão foi há tanto tempo. Se você não lembra, você diz mais ou menos. Às vezes eu não lembro, eu mesmo não lembro, quando foi a minha última confissão. Às vezes eu digo, padre, eu acho que fazem 3 semanas, 1 mês, não lembro. Aí eu digo, não lembro. Mas eu não lembro, mas eu sei mais ou menos 1 mês, né? Eu não passo de 1 mês. A minha confissão, não passo de 1 mês. Então, eu sei que foi, no máximo, 1 mês. E os meus pecados são. E aí você vai, já tendo feito o exame de consciência do jeito que eu ensinei, né, do jeito que eu falei para você que tem que ser feito, já tendo o arrependimento daquela forma que eu expliquei, e você vai acusar os seus pecados com o propósito, com aquelas características também do propósito. O propósito deve incluir o desejo de restituir os danos, etc. Né? Então você vai acusar os seus pecados. De que forma? De forma objetiva. Vamos inventar uma confissão aqui, vou inventar aqui da minha cabeça. Uma confissão qualquer, né? Digamos de uma senhora, sei lá, de um jovem, não sei. Vamos inventar aqui. Então, padre, eu briguei com meu marido, digamos com uma senhora casada, eu briguei com meu marido, eu menti, eu fui agressiva com os meus filhos, e eu faltei à missa domingo passado por preguiça. Acabou a confissão. Ô padre, é só isso? A confissão boa, anote aí no seu caderno, não é a confissão longa. O essencial, mais importante da confissão. O que é mais importante da confissão? O que será que é mais importante? As pessoas escrupulosas acham que o mais importante é o detalhe. É ser detalhista e extensivo em falar os pecados. Não. O mais importante da confissão é a contrição verdadeira. É o arrependimento. Porque é o arrependimento que perdoa. Sabia disso? Não sou o padre que está inventando isso aqui, não. Isso é a tradição da igreja. São Pio X fala sobre isso. Então, o principal é o arrependimento. Então, meu querido aluno, já estou te chamando de aluno aqui, né? Você está aqui na aula, é aluno. A confissão não é boa quando ela é longa, tá? Ela é boa quando ela é íntegra. Ela é boa quando ela manifesta um coração arrependido. Então, quantos segundos? Você pode contar aí, não sei, pedir meu editor para colocar aqui. Quantos segundos foi essa acusação? Tá, eu briguei com meu marido, eu menti, eu fui agressiva com os meus filhos, e eu faltei à missa domingo passado por preguiça. Acabou a confissão. Não durou 1 minuto, durou alguns segundos. Aparecendo aqui quantos segundos foi. E acabou. Agora o padre vai fazer alguma pergunta se ele quiser. Por exemplo, você falou que foi agressiva com seus filhos. Pode ser que o padre queira algum outro detalhe. Ele tem direito, ele é o juiz. No julgamento o juiz faz pergunta ao réu. Então ele vai perguntar, você bateu nas suas crianças? Com força? Foi violenta? Porque se foi, é um agravante. Uma coisa é você dar um puxãozinho de orelha, uma coisa é você dar uma palmadinha, outra coisa é você ferir seu filho. Talvez o padre queira algum detalhe que seria um agravante, torna o pecado um pouco mais grave, entendeu? Talvez uma pergunta que eu faço, às vezes eu faço essa pergunta, você está arrependido? Eu faço essa pergunta porque eu já escutei pessoas dizerem que não, e eu neguei a absolvição, porque você não está arrependido, você está fazendo o que aqui, né? Então tive que ter uma conversa com a pessoa para explicar que ela não podia receber a absolvição. E até eu demorei bastante, eu me lembro que uma vez eu demorei bastante, porque eu consegui com que a pessoa se arrependesse lá na hora. Então passei assim uns 20, 30 minutos com a pessoa tentando convertê-la. Mas ela foi por formalidade, entendeu? Então, às vezes, o padre vai fazer alguma pergunta, vai lhe passar a penitência, vai lhe dar algum conselho, olha, tente rezar, né? Tente ficar silenciosa, não discuta com seu marido, né? Seja carinhosa com ele, sei lá. O padre vai dar algum conselho, ele não é obrigado a dar conselho, ele também não é obrigado a concordar com a sua confissão, no sentido que tem, às vezes, pessoas muito escrupulosas confessam coisas que não são pecado, e o padre diz isso não é pecado. Mas não importa. O importante é que ele vai lhe dar a absolvição. Se ele der a absolvição, todos os pecados que você está arrependido, que você confessou, serão perdoados. Não importa. Tá bom? Então, depois que você acusou, ele vai lhe dar a absolvição. Durante, ou um pouco antes, ou durante a absolvição, enquanto ele está lá rezando, você não precisa prestar atenção no que ele está dizendo. Você vai rezar o ato de contrição. Tá? Então, procura um ato de contrição, decore, ou leve o papelzinho anotado, o ato de contrição, e você vai rezar o ato de contrição, que é o seu pedido de perdão a Deus. Porque, no fundo, quem perdoa é Deus, não é verdade? Deus se utiliza do sacramento, mas quem perdoa é Ele. Então, você vai rezar
o ato de contrição. E o padre vai lhe dar a absolvição. Se ele já lhe passou a penitência, você vai fazer a penitência. Se ele não passou, você pode perguntar. Nesse momento, eu vou fazer um pedido muito especial para você. Eu vou pedir a sua ajuda. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários do vídeo se eu, em algum momento, te ajudei. Se eu te ajudei a fazer uma boa confissão. Seja nessa jornada da boa confissão ou nesse meu apostolado, como eu já disse, que eu continuo a fazer há mais de 5 anos nas redes sociais. Conta aqui para mim e que a gente também possa dar esse testemunho para outras pessoas. Por quê? Muitas pessoas pensam que não é possível. Eu já sou muito idoso, ou então eu sou jovem demais, eu não consigo fazer uma boa confissão, eu não tenho boa memória. Ou então, o meu padre não gosta de confessar, não gosta de atender confissões. Eu sou nervoso, eu não vou curar o meu nervosismo, eu fico sempre preocupado. Ou eu tenho uma tendência ao escrúpulo. E a gente fica dando uma cascata de desculpas, né, ou de problemas que são reais, não estou dizendo que não são reais, mas que a gente acha que não tem solução. Então eu queria que você colocasse aqui, por quê? Porque eu vejo dezenas, talvez até centenas ou milhares, não sei, de pessoas que me dizem que, padre, vale a pena. Padre, isso que você me ensinou mudou a minha vida. Sim, porque não é só um conhecimento intelectual, não é algo que eu aprendo como eu faço um curso de inglês ou eu aprendo, sei lá, uma nova habilidade. Não é uma habilidade, mas é algo que vai para a minha alma, que vai para o meu coração. E eu digo sem medo de errar, que vai transformar a minha vida.